E aí, galera, que saudade de dar aula para vocês. Vocês lembram que eu tinha comentado lá quando começou a quarentena, nas nossas últimas aulas, que a gente ia começar o conjunto dos números inteiros, que então era o nosso conteúdo, primeiro conteúdo do sétimo ano? Bom, então vamos lá, né? Já tá mais que na hora. O que a gente tem que saber? Na verdade, vocês já usam esse conjunto mesmo sem perceber. Por exemplo, coloquei aqui um campeonato de futebol. Nesse campeonato, o time Bons de Bola marcou 10 gols e sofreu 3. Qual foi o saldo de gols desse time? Se ele tinha mais gols do que sofreu, ele ficou com 7 gols positivos, né? Ficou sobrando gol para eles, beleza, ficaram em primeiro lugar. Já os super craques, eles marcaram 15 gols, só que eles sofreram 12. Então o saldo deles foi 3 gols. Dos 15 que eles fizeram, eu descontei os 12 gols. O É Nóis não se deu muito bem, porque eles conseguiram marcar 10 gols, só que eles sofreram 12. Então, mesmo que eu desconte todos os gols que eles fizeram, ainda ficam devendo 2 gols, né? Então, eles sofreram mais do que fizeram. E a mesma coisa aconteceu com o time Osmano. Eles fizeram 5 gols, só que sofreram 9. Então, mesmo que eu desconte todos os gols que eles marcaram, eles ainda ficaram devendo 4 gols nessa conta. Então, percebam que aqueles times que sobraram gols ficou com símbolo de positivo. E aqueles times que ficaram devendo gols, que símbolo que eu usei? Negativo. A mesma coisa a gente tem com relação às temperaturas. Por exemplo, eu não posso dizer que 5 graus acima de zero é a mesma temperatura que 5 graus abaixo de zero. Ou que 10 graus acima de zero é a mesma coisa que 10 graus abaixo de zero. Ou vocês conseguem me convencer de que eu posso sair com a mesma roupa se estiver marcando 30 graus acima de zero ou 30 graus abaixo de zero? 30 graus abaixo de zero, acho que eu nem sairia de casa. Mas, o que vocês precisam reparar? Que a temperatura acima de zero, ela apareceu sem nenhuma identificação de sinal, ou pode aparecer também o sinal de mais. Mas, para todas as temperaturas abaixo de zero, os números negativos, a gente sempre coloca na frente o sinal de menos. Beleza? Mais um exemplo, então. Se a gente for falar de altitude, nós temos o nível do mar, que é a nossa altitude zero. Tudo aquilo que está acima do nível do mar recebe o sinal de positivo, ou, como eu falei, pode aparecer sem o sinal. Já todas aquelas alturas abaixo do nível do mar, elas recebem o sinal de negativo, para representar, então, uma profundidade. Certo? Um último exemplo, então. Extrato bancário. Quando a gente olha o extrato bancário, o que a gente vai perceber? Que sempre que nós temos dinheiro no banco, aparece o sinal de positivo. Significa que a minha conta tem dinheiro para retirada. E sempre que aparecer o sinal de negativo, eu estou devendo para o banco. Ou seja, eu usei mais do que eu poderia ter usado. Nesse caso aqui, essa pessoa, ela fez um depósito de R$ 250, então, beleza, tinha R$ 250 na conta. Reparem que ela foi gastando, ó, fez um saque. Quando ela fez um saque maior do que o dinheiro que ela tinha, ó, depois do primeiro saque ela ficou só com R$ 50, mas sacou 450. Opa, então agora ela usou aqueles 50 e deve 400 ao banco. Ela fez alguns depósitos para corrigir aquele valor, né? Mas no fim precisou fazer um saque grande novamente. Então o saldo final desta pessoa, ela deve R$ 150 para o banco. O que eu quero dizer com isso? Nós utilizamos o sinal positivo para valores acima de zero, que é como a gente viu nos casos ali, a altitude acima do nível do mar, quando tinha o dinheiro na conta, quando a pessoa fez mais gols, quando a temperatura estava acima do zero. E o sinal de negativo nós usamos para os valores abaixo de zero, que era a profundidade
abaixo do nível do mar, a temperatura abaixo de zero, aquele time que ficou devendo gols e aquela pessoa que ficou, então, devendo para o banco. Nosso conjunto dos números inteiros, então, e a reta numérica, para a gente encerrar a aula de hoje. Nós representamos o conjunto dos números inteiros pelo símbolo Z. Eu costumo brincar que é o conjunto dos zinteiros, para vocês não esquecerem. Nesse conjunto, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 128 são chamados de números inteiros positivos. Lembrem que eu falei para vocês, posso colocar o sinal de positivo ou, se ele não aparecer, eu entendo também como um número positivo. E os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 128, menos 1547, por aí vai, são chamados de números inteiros negativos. Este, sim, sempre precisa aparecer o menos para identificar que é um número negativo. Assim, o conjunto dos inteiros é, então, o Z, que é o nosso símbolo do conjunto dos números inteiros. Esse conjunto está representado entre chaves. Por quê? Em linguagem matemática, sempre que eu quero representar um conjunto, ele deve estar dentro de chaves. No caso aqui, as reticências indicam que este conjunto ele começou antes do menos 5, e sim, a reta ela é infinita para os dois lados, né? Então, eu tenho tanto os positivos quanto os negativos. Então, veio lá do menos infinito, menos 1558, menos 127, menos 15, menos 9, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que é a nossa origem. E aí, os positivos, mais 1 ou 1, mais 2 ou 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 259, mais 595, infinitamente. Então, a nossa reta numérica, como é que fica? Vamos para o quadro, que aí eu explico um pouquinho melhor para vocês, pode ser? Lembrando que a reta é infinita, né? Então, continua para os dois lados. Nós temos a nossa origem, que é o 0, e à direita da reta numérica, então, os números positivos. Como eu falei, pode aparecer o símbolo de positivo, sinal de mais, ou não, vai estar representando igual um número positivo, então mais 1. Sempre cuidar a mesma distância, né, entre os valores, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. Para a esquerda da origem, então, os números negativos. Este sim, sempre aparecer o sinal de negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês trabalharem mais essa ideia da reta numérica. Certo? Então, para hoje era isso. Essa é a nossa introdução ao conjunto dos números inteiros. Vou deixar para vocês, então, alguns exercícios para vocês fazerem. Me mandem depois no e-mail, tá bom? Aguardo e qualquer dúvida, só me perguntar. Um beijo e até a próxima!